Você já parou para pensar qual foi a conversa que Eva e a serpente tiveram? Como foi que a serpente conseguiu que Eva sucumbisse à vontade de pegar e comer o fruto? Esse é o tema do nosso devocional de hoje. Vem comigo! Olá, eu sou a Fábio e esse é o nosso devocional diário Meu Plano com Deus. Hoje é dia 11 de abril e para você que acompanha a nossa leitura anual da Palavra de Deus, os capítulos para hoje são 1 Samuel 17, 18 e também Lucas 11, do versículo 1 ao 28. O texto bíblico para a leitura, que dá base para o nosso artigo de hoje, fica em Gênesis 3, do versículo 1 ao 19. Ele disse, ela disse: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Gênesis 3, 1. Em 1938, uma transmissão de rádio de uma obra de ficção, A Guerra dos Mundos, causou pânico nos ouvintes nos Estados Unidos que acreditaram que os alienígenas tinham pousado numa fazenda e atacariam o país. Confundiram ficção e realidade. Os falsos boletins de notícias apresentavam um repórter como testemunha ocular das ocorrências aterradoras. Os cidadãos confusos encheram delegacias e centenas de pessoas necessitaram de atendimento médico por choque e histeria. Em Gênesis, a confusão foi um fator chave na queda da humanidade. Nessa história, a serpente iniciou a conversa com Eva perguntando: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Não, Eva corrigiu a serpente, mas acrescentou algo à afirmação do Senhor. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. A serpente continuou sua campanha de confusão. Vocês não morrerão. E insinuou que provar o fruto ilegal melhoraria a vida deles, porque seus olhos se abririam e, como Deus, conheceriam o bem e o mal. Eva mordeu a isca, mas a vida não melhorou. Quando ambos morderam o fruto proibido, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Você consegue ouvir a serpente rindo silenciosamente no fundo? Hoje, Satanás confunde as pessoas mentindo sobre o que Deus disse e sugerindo que não há consequência para o pecado. Ele usa frases do tipo: uma vez só não faz mal, ninguém vai saber. Todos fazem isso. E nós não seremos confundidas por mentiras quando conhecermos bem as palavras de Deus e agirmos amparadas nela. Para vencer a tentação, é preciso conhecer a Deus e a sua palavra. Amém. A estratégia de Satanás é a mesma, desde a época de Eva até hoje. Veja aí em Gênesis 3:1, que foi o primeiro versículo que nós lemos. Ele disse: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Deus nunca falou que eles não podiam comer de nenhuma árvore do jardim. Ele fez um jardim maravilhoso. Que Deus seria esse que colocaria todos esses desejos à frente do homem e eles não poderiam tocá-lo? Satanás já colocou ali uma sementinha em Eva, como se Deus não fosse totalmente bom. Ele fica tentando corromper os discursos de Deus, as palavras do Senhor sobre a nossa vida, colocando essa sementinha, essas mentirinhas na nossa mente e vai trabalhando isso conosco. Precisamos estar atentos, porque Deus ele é bom o tempo todo. Parece que eu estou ouvindo as pessoas falarem hoje em dia. É verdade que vocês que são crentes, vocês não podem fazer nada? Não podem comer de nenhuma das frutas? Quantas pessoas já falaram isso para você? Porque Satanás coloca na mente das pessoas que a vida de um filho salvo por Jesus é uma vida sem graça, uma vida sem contentamento, é uma vida vazia, e não é. A vida verdadeira está em Cristo. É mais um engano de Satanás. E ele continua falando com Eva. Tá, mas aí Eva fala para ele: não, ele falou que a gente não poderia comer e nem tocar. Deus não falou nada sobre tocar, mas tudo bem. Ela foi lá e acrescentou o tocar. Porque o dia que nós comermos, nós vamos morrer.
E aí ele planta mais uma dúvida. Ah, vocês não vão morrer. Vocês vão ser iguais a ele. Ele coloca Deus como mentiroso nessa afirmação. Ele está indo contrário ao que Deus disse. E Eva, fraca, começa a pensar no que ele poderia ter. Ela já tinha tudo, mas ela ainda queria mais, conhecer como Deus conhecia, achando que seria uma ótima coisa. Mas não foi. A partir do momento que eles comeram, eles perceberam que estavam nus. E eu vejo ali a fidelidade do Senhor. Deus foi até o jardim. Ele já sabia que eles tinham pecado, mas mesmo assim honrou o seu compromisso. Foi até o jardim para se encontrar como todas as tardes ele fazia, para conversar com Adão e Eva, para se relacionar com eles. E quando ele perguntou, Adão, onde está você? Adão respondeu, estou aqui. Vi que o Senhor estava vindo, temi porque estava nu. E ele não estava nu, porque ele tinha colocado uma cinta de folhas de figueira, né? Ele tinha costurado folhas de figueira, mas não foi o suficiente para a gente entender que o que nós fazemos para encobrir os nossos erros, encobrir as nossas falhas, não é nunca suficiente. E Deus teve que ali providenciar algo que seria eficaz para eles naquele momento. Deus foi lá, fez o primeiro sacrifício cruento, ou seja, com derramamento de sangue, e fez uma roupa de peles de animais para eles, providenciando assim uma vestimenta. Deus estava lá, fiel, mesmo sabendo que ele tinha sido traído. Então, o que eu vejo? Quem sumiu nessa hora? Não foi Deus. Adão e Eva se esconderam e a serpente, Então a gente tem que perceber que o que Satanás ele quer minar o tempo todo é o nosso diálogo com o Senhor, porque o diálogo é a base de um relacionamento. Então se ele mina o diálogo, acaba o relacionamento. E Deus, ele nos fez para nos relacionarmos com ele. E mais para frente dessa história, depois do Gênesis, Jesus vem, morre por nós, paga o preço por nós, pela nossa culpa, ressuscita para que esse diálogo fosse de novo conectado. O véu do templo se rasgou para que a gente tivesse livre acesso a Deus novamente. E a revelação fica maior nesse momento, porque agora a gente não se relaciona, a gente não conversa mais com o nosso Senhor, o Deus Criador do Universo. Ele é o Senhor, o Deus do Universo, mas agora nós nos relacionamos com o nosso Pai, porque Jesus veio para que nós conhecêssemos o Pai. Então, preste atenção nas armadilhas de Satanás. Se você tem caído nessas conversinhas pensando que Deus não é tão bom assim, ou que Deus não te ama, é mentira de Satanás. Para você conhecer esse Deus de amor, que é bom o tempo todo, que Ele nos ama, que Ele entregou o seu Filho, um Deus que é só amor, você precisa conhecê-lo através da sua palavra. O meu diálogo com Deus é através da oração. O diálogo dele comigo é através da sua palavra. Então, conheça o Senhor, o Deus verdadeiro, através da sua palavra, não esse Deus ruim que o diabo fica apresentando para nós o tempo todo. Deus é bom, Ele nos ama, mandou Jesus e um dia Jesus vai voltar para nos levar e está muito próximo. Vamos orar? Senhor, obrigada por esse dia, Senhor. Eu te peço que o Senhor agora, Pai, nos dê o entendimento dessa palavra. Que todo engano caia por terra, que as armadilhas de Satanás, as flechas que ele traz na nossa mente, Senhor, caiam por terra, que nós possamos usar o capacete da salvação, blindando a nossa mente, pois nós temos a mente de Cristo, para que nós não caiamos em qualquer conversa fiada de Satanás, as mentiras que ele apresenta para nós. Senhor, nos livra de todo o mal. No nome de Jesus eu oro. Amém. Fique com Deus. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama. Elas vão ser abençoadas através da tua vida. Um grande beijo para você, um ótimo domingo.